Bom, vamos ler a palavra de Deus, que está lá em Juízes, capítulo 13, tá? Dividir Juízes, capítulo 13. Gideão? Juízes, capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. Quem será? Será essa Gideão, essa história? 13. Juízes, capítulo 13. 1, 2 e 3. 1, 2, 3. 1, 2 e 3, né? Diz assim a palavra do Senhor, né? Então diz assim a palavra do Senhor: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Amém. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Vamos ver daqui, só um minutinho aqui, vamos lá para o versículo, percebeu? No versículo 20. Acho que versículo 20. Versículo 24, né? Tá? Aí no versículo 24 diz assim: depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Tá? Vamos sentar. É o seguinte, primeiro na verdade que Deus pôs no meu coração para nós verificarmos sobre a história de Sansão, né? Que nós podemos aprender e também que nós não podemos nem fazer o que Sansão fez, né? Apenas falando sobre o contexto histórico, né, da história de Sansão, lembrando que a história de Sansão se encontra em Juízes, né, do capítulo 13 ao versículo, do capítulo 13 ao capítulo 16, né, em Juízes. E no contexto histórico da história de Sansão, o povo de Israel já estava lá em Canaã, que era a terra prometida aos israelitas, né? E logo após a morte de Josué, que era o líder, né, dos israelitas, né, teve um tempo de falta de liderança humana ali no povo de Israel, né? Porque ele já estava na terra prometida, mas não tinha um líder ali, né, humano ali, em geral. O líder era Deus, mas não tinha um líder humano ali. Então, antes de vir o rei de Israel, Deus enviou juízes, né, para liderar o povo de Israel contra a opressão dos povos que atacavam Israel, como filisteus e cananeus, né? Então aí Deus enviou vários juízes, né? E naquela época, quando o povo de Israel estava em Canaã, era um círculo, era um período cíclico de obediência e desobediência. Ou seja, o povo de Israel, de repente, por ter ali ao redor vários povos, né? Vários povos inimigos, como filisteus e cananeus, e se relacionavam com esses povos, né? E aí começavam a adorar outros deuses, quer dizer, caiu em pecado, né? Ou seja, aí quando caíram pecados, eram subjugados, eles eram perseguidos pelos inimigos, aí clamavam a Deus enviava um juiz para poder libertar o povo de Israel, né? E novamente, se libertavam, novamente voltavam a pecar, né? Então era um círculo, cíclico de obediência e desobediência, né? Tá? Então, ou seja, quando eles começavam a pecar, vinham as consequências do pecado, né? Então, essa seria mais ou menos o histórico da época de Sansão, né? O que também a gente pode trazer para a nossa vida é o seguinte, nessa Sansão, é que nós somos produtos da nossa escolha. Nós somos resultado das nossas escolhas ao longo da nossa vida, né? Eu sou resultado do que eu escolhi até o momento para a minha vida, né? E futuramente ainda, eu vou ser resultado do que eu vou escolher ainda para a minha vida. E todos nós, né? Assim, todos nós somos resultados do que nós escolhemos ao longo da nossa vida. Seja com quem nos casamos,
seja a nossa vida profissional, enfim, várias escolhas ao longo da nossa vida, né? E também futuramente nós vamos ter também resultado das nossas futuras escolhas. Ou seja, toda ação gera uma reação e toda escolha gera consequência. Tá? Então, nesse caso, o que se pode ser exemplo de Sansão? Sansão, na verdade, seria o exemplo a nós não seguirmos. Ou seja, o que faltou, na verdade, de Sansão em todo ao longo da vida dele, né? Porque Sansão, ele foi, inclusive, ele foi dado como nazireu de Deus, né? Ele seria o nazireu de Deus, ou seja, seria o nazireu de Deus. É aquele que, no caso, é concebido para servir ao Senhor, né? Desde a vida, no caso até a morte, no caso de Sansão até a morte, né? E o nazireu não poderia fazer 3 coisas naquela época: era cortar, rapar a cabeça, no caso, né? Para que passasse a navalha na cabeça dele. Não poderia comer, tomar bebida, vinho ou bebida muito forte, ou não poderia comer coisa impura, né? Então, esse seria, no caso, as obediências que o nazireu deveria ter na época, né? E Sansão ele foi consagrado como nazireu de Deus, né? E outra coisa que a gente pode ver no caso é o seguinte: então, o que dizem sobre isso? Que Sansão, na verdade, nasceu para ser um rei e acabou morrendo como um escravo, né? Ele acabou sendo humilhado no final da vida dele pelo povo filisteu, apesar também que no final da vida dele ele conseguiu buscar novamente a Deus e ter o Espírito Santo com ele, né? Mas, e outra coisa que você pode ver, Sansão seria um exemplo a não ser seguido, né? Seria tipo assim um mau exemplo, e José seria um bom exemplo, né? José, ao longo José, no caso, seria o homem que fez as escolhas corretas, né? E ao longo da vida dele, ele foi de escravo a governador do Egito, né? E Sansão, devido a essas escolhas, ele foi quase de um rei até escravo, né? Então seria essas, no caso, contraditórios de escolha, né? Ao longo da nossa vida. E no caso de Sansão, né? Qual foi, de repente, o que Deus pôs no coração da gente, que faltou ali de Sansão do Espírito Santo? Lá em Gálatas, no capítulo 5, cita 9 frutos do Espírito. E um deles é a temperança, que é o quê? O domínio, o autocontrole, o domínio sobre as nossas vontades, o domínio sobre os nossos desejos, o domínio sobre os nossos instintos. Isso Sansão não teve ao longo da vida dele, como é citado, né? Então, como conta a história de Sansão? Como você pode ver a história de Sansão? Primeiro, que ele no caso, tem sentimento, assim, no caso de desejo, para uma mulher filisteia, que ele liga do povo de Israel. Se bem que na Bíblia fala que ele é levado a isso, até para provocar, no caso, futuramente, né, um embate com o povo filisteu. A partir daí, todas as escolhas dele foram prejudiciais para a vida dele. Então, Sansão, ele tem desejo com uma mulher filisteia, né? Aí, no caso, no caminho, diz que ele vai, no caso, que ele pede para o pai e a mãe, no caso, pedir em casamento, né, a filha do povo filisteu. E, no caso, depois, ele volta novamente. Aliás, nesse caminho, né, a palavra de Deus diz que ele vê um leão, né, que vem sobre ele, e ele rasga o leão de cima a baixo, né? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo se aposta dele e rasga aquele leão de cima a baixo, né? E vai depois, lança o enigma, né, lá. Aí, no caso, como geralmente os casamentos naquela época de 7 dias, ele lança o enigma ali, tem uma festa, né, de casamento, né? Aí ele vai e volta novamente, tem uma festa de casamento e lança o enigma. Esse enigma é porque quando no caminho que ele voltava novamente para se casar realmente com a mulher filisteia, ele vê um leão morto, que ele matou, tem um enxame de abelha, né? Ele prova do mel daquele leão. Ou seja, novamente ele pecou ali, porque na verdade de Deus não podia comer alimento de animal morto, né? Ele pegou aquele mel e deu animal morto, né? Novamente ele pecou como nazireu, né? São aquelas 3 que geralmente não poderia fazer. E tá, e depois novamente no caso aí lança o enigma, né, para o povo filisteu, e disse se acertassem, ele daria 30 mudas de roupa para o povo filisteu, para o pessoal que estava na festa. Só que o pessoal que estava na festa do povo filisteu não acertava, né, e começou a pressionar a mulher de Sansão.
né, para que ele dissesse qual era o enigma. Né? E ela novamente começa a persuadi-lo, né? Ele acaba informando qual é. E já no último dia da festa, o povo filisteu informa, diz para ele qual era o enigma. Né? E a partir daí vai retrocedendo várias coisas, né? Vários embates, né? Leva a remuda de roupa lá para o povo filisteu, se revolta, depois queima, faz uma queimada lá no meio dos filisteus, né? Muitos morrem, e depois começa a ser perseguido pelo povo filisteu. E depois, quando ele volta, no caso, novamente para pegar a esposa dele já estava morta com o sogro dele. Mataram o povo filisteu, matou o sogro e a esposa dele. O que a gente deve ver com isso? Que muitas vezes as nossas escolhas geram consequências não só para nós, mas também para nossas famílias ou quem está ao nosso redor. Então, as consequências, muitas vezes, não vêm só para nós, vêm também para quem está ao nosso redor. Né? Então, é isso que também nos ensina essa passagem da história de Sansão. Né? E ao longo do tempo, Sansão vai fazendo várias escolhas erradas. Novamente, ele se relaciona com uma prostituta, né? Filistéia, e novamente ele é enganado. Ou seja, novamente ele sente desejo por uma mulher filistéia, novamente enganado, né? Várias vezes enganado, né? E nesse intervalo, ele não consegue, aliás, todo esse tempo da vida dele, ele não consegue ter domínio sobre os desejos dele, né? sobre os instintos dele. Né? E todas essas ações de Sansão, e toda essa falta de temperança, né? No caso, uma parte da Bíblia fala com temperança, a falta do controle, né? Sobre os desejos dele, leva a várias consequências que vão levar a Sansão a se tornar prisioneiro, aí depois ter os olhos furados, né? Fica cego. E já no final da vida dele depois, já quando ele está sendo zombado ali pelo povo filisteu, né, no templo, né, em homenagem ao deus dele, Dagon, né, Dagon, acho que era o deus dele da época, ele novamente pede que o Espírito Santo venha novamente a socorrê-lo, e o Espírito Santo dá força para ele, para que possa destruir. E para incluir que ele se mate, que ele vai morrer ali junto com os filisteus, né. E o Espírito Santo vem novamente socorrê-lo e dá força para que Sansão ali. Então, essa história de Sansão, quando nós vamos ler com mais calma, quem já leu ou vai reler, do capítulo 13 ao 16, diz para nós pedir para o Espírito Santo esse fruto que é do Espírito Santo, a temperança. Né? Para que Deus nos ajude, né? Que o Espírito Santo nos dê força, sabedoria para nossas escolhas ao longo da nossa vida. Né? Então, a nossa vida daqui, futuramente, vai ser resultado das nossas escolhas atuais. Então, essa é a palavra de Deus.